Ok. Bom, então, como eu falei na primeira aula de apresentação, a gente vai começar vendo o quadro clássico em que se começou a utilizar a inteligência artificial para jogar automaticamente jogos clássicos, tipo jogos de tabuleiro, essas coisas. E aí, nesses jogos, é bastante usado técnicas de busca, que a gente vai falar um pouco sobre elas aqui hoje e dar alguns exemplos. Bom, então, o uso de, da computação, né, para jogar jogos clássicos, ela é antiga, certo? Então, já em 1950, é, ou seja, está no comecinho da computação aí, né? A gente já tem o primeiro programa feito para jogar o jogo de damas. Tá? E aí, veja que passou um longo período até que realmente um computador jogasse bem damas. Então, em 1994 é que a gente teve o primeiro computador que foi campeão mundial, derrotando o campeão humano, que era campeão já há 40 anos. E aí, e aí é, o que aconteceu daí por diante foi que, bom, já em 1994 já se tinha um jogador muito bom, mas em 2007 se resolveu completamente o jogo. Isso vai ficar mais claro o que significa em breve. Mas de tal maneira que hoje não é possível um humano jogar melhor do que um computador o jogo de damas. Né? No máximo ele pode jogar igual, mas ele não pode jogar melhor. Então, isso é o relativo ao jogo de damas. Quanto ao jogo de xadrez, já é bem mais complexo que damas, né? E aí, se tiver pessoas mais velhas aqui, talvez até se lembre de desse do que é de um marco aí de 1997 em que um computador venceu um campeão humano de xadrez que na época era Garry Kasparov, um russo, né? E era um computador que a IBM desenvolveu especialmente para esse fim, usava hardware dedicado além de software dedicado. Era tipo um supercomputador, né? Um armário grandão. E ele venceu campeão mundial de xadrez da época numa disputa de 6 jogos. Né? Naquela época, esse computador examinava 200 milhões de possibilidades de jogada por segundo, né? E assim, a IBM não publicou completamente a estratégia que o programa usava, né? Mas deu algumas informações, né? Por exemplo, que eles usavam uma busca até a profundidade 40. Né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas nessa estratégia de busca o programa monta uma árvore e aí significa que o programa do Deep Blue descia essa árvore até a profundidade 40, examinando todos os nós dessa árvore. Bom, aí hoje em dia os programas que jogam xadrez são melhores do que o Deep Blue, né? Os computadores evoluíram muito de 1997 para cá, então para alguém ganhar de um computador desses que estão no mais avançado, né? Programas de jogar xadrez, hoje em dia é quase impossível um humano conseguir ganhar de um computador desses. Aí xadrez foi por muito tempo assim um jogo clássico, considerado difícil, que era uma espécie de benchmark para fazer os computadores chegarem lá, né? E a partir de 1997
meio que perdeu a graça do xadrez para essas coisas, porque o computador já ganhava sempre. Então, também foi identificando jogos ainda mais difíceis, né? Então, tem um jogo chinês chamado Go, que ele é ainda mais difícil para um computador jogar, né? Porque o que acontece no jogo do Go é que a cada momento você tem é, uma árvore com que a gente chama, que se chama em inglês branching factor, né? O fator de ramificação da árvore, quantos ramos diferentes se abre a cada vez, grosso modo. No jogo de Go, isso é maior do que 300, ou seja, cada nível abre 300 novas possibilidades cada vez. Então, por exemplo, no primeiro, você vai examinar uma jogada, se você desce um nível na árvore, você tem 300 possibilidades. Se você desce mais um nível, você tem 300 vezes 300. Se você desce mais um, você tem 300 a terceira. E assim por diante, ou seja, cresce muito rápido, né? E aí se imaginava que demoraria muito para que um computador pudesse jogar Go no nível dos campeões de Go humanos, né? Mas aí, em 2017, um programa chamado... Não foi em 2017, foi antes. Foi em 2016, um programa chamado AlphaGo, desenvolvido com técnicas de aprendizagem por reforço. A gente vai falar um pouco sobre essas técnicas mais para frente. Ele conseguiu derrotar o campeão europeu de Go por 5-0. Né? Os computadores não jogaram contra os campeões mundiais, que normalmente são chineses, porque os chineses nunca quiseram jogar. Certo? Então, eles não querem passar vergonha, nem correr o risco de passar vergonha. Mas o campeão europeu fez um evento para jogar com ele em 2016, com o AlphaGo, e o AlphaGo ganhou de lavada, né, do campeão europeu. E aí, em 2017, se desenvolveu uma nova versão do AlphaGo, chamada de AlphaGo Zero, que diferente do primeiro AlphaGo, o primeiro AlphaGo foi treinado usando partidas com humanos também, né? E o AlphaGo Zero, ele foi treinado somente com aprendizagem por reforço, sem utilizar jogadas com humanos. E ele, depois de treinado, né, ganhou de 100-0 do AlphaGo original. Né? Então, a vantagem, né, de você treinar com ele próprio é que você pode repetir muito mais do que se você estivesse treinando jogando com o humano, né? Porque o humano não poderia jogar tantas vezes, né? Também. Então, o computador também já está no nível dos experts, né? Que era considerado um jogo difícil. E aí nessa disciplina a gente vai usar muito como exemplo, em alguns momentos, o Pac-Man, que é um jogo clássico do Atari, um videogame muito antigo, né? Que a gente vai usar para ilustrar conceitos aí que a gente vai ver ao longo dessa disciplina. E tem um simuladorzinho de Pac-Man disponível que a gente pegou lá do mesmo lugar onde tem esse material, lá da Universidade de Berkeley. Bom, então, o que a gente quer, no final das contas, é conseguir desenvolver um jogador de Pac-Man, no nosso caso de exemplo, que seja possível que ele demonstre uma capacidade de adaptação e de jogabilidade tal, que você seja notável que ele é um bom jogador, né? Mas sem que você tenha explicitamente programado todas as possibilidades de configuração de jogo que ele vai encontrar pela frente e como ele deve responder a cada uma delas. Né? Isso a gente comentou na aula passada, que está ligado ao que a gente chama de autonomia, né? Que é desenvolver um programa com alto grau de autonomia. Então, aqui a gente vê um exemplo disso. Aqui está um videozinho também lá de Berkeley, mostrando um resultado final de um tal programa, certo? Então aqui a gente tem um jogador de Pac-Man automático,
né? E aí, a ideia é que, enquanto essa coisa começar, vocês tentem imaginar que tipo de comportamento precisa ser programado nesse jogador para que ele consiga exibir esse desempenho aí e consiga jogar dessa forma, né? E logo conseguindo aí ganhar o jogo, como vocês vão ver que ele consegue, certo? Bom, então a gente vai começar falando de uma categoria específica de jogos, né, que a gente vai caracterizar a seguida. Então, quando a gente fala de jogos, a gente não está se limitando a jogos estilo jogos de videogame, certo? Então, jogos grosso modo, qualquer coisa que você e tem um adversário, né? Ou não necessariamente adversário no sentido estrito, mas pode ser alguém que também coopere com você ou coopere eventualmente com você, né? Então tem mais de um agente inteligente assim interagindo naquele ambiente e as ações de um afetam as ações do outro, pode ser positivamente ou negativamente. Então é um campo bastante amplo, chamado teoria dos jogos, o estudo em geral dessas coisas, né? Então, a gente vai ver, por enquanto, um subconjunto específico desses jogos caracterizados por um conjunto de características que a gente vai descrever a seguir, certo? Então, como caracterizar um jogo, aí a gente tem diferentes eixos de caracterização, certo? Então, por exemplo, um jogo determinístico, uma vez que um agente decide fazer uma ação, ele faz essa ação e o resultado dessa ação é certo, certo? Então, por exemplo, no jogo de xadrez, se a pessoa decide mexer daqui para ali, a peça ela mexe daqui para ali, certo? Já numa coisa estocástica, então você tem incerteza associada, certo? Então, tipicamente em jogos clássicos, muitas vezes fonte de certeza é jogar um dado, não sei o quê. Então, coisas que você não pode ter certeza do resultado do que você vai fazer, certo? Outro eixo é se é uma coisa que só tem um jogador ou se tem mais de um jogador, né? Dois ou mais. Outro eixo aí citado é o chamado se é um jogo de soma zero ou não. Então, num jogo de soma zero, o que acontece é que o que é bom para um jogador é necessariamente ruim para outro, certo? Então, quando você está, se você pensar em termos de pontos, é como se toda vez que alguém está ganhando ponto, alguém está perdendo esses pontos, certo? Como se o jogo tivesse uma quantidade constante de pontos e sempre que alguém está ganhando, alguém está perdendo, né? Outra coisa é se o jogo é totalmente observável ou não. Então, num jogo totalmente observável, você conhece o estado atual do jogo, certo? Então, por exemplo, no jogo de xadrez é totalmente observável, porque o tabuleiro está lá na sua frente, certo? Já se você pensar num jogo desses de estratégia em tempo real do computador, tipo StarCraft, então, frequentemente você tem, antes de explorar pelo menos antes de explorar todo o ambiente, ou ter gente em todo o ambiente, você tem tipo uma nuvem negra cobrindo o mapa que você não sabe o que está acontecendo. Certo? Então, nesse tipo, naquela região, né? Então, esse tipo de jogo não é totalmente observável, porque você não tem conhecimento do estado total do jogo a cada momento. Certo? Então, esses são eixos de caracterização, né, de um jogo, e é importante identificá-los, né, uma vez que você for tratar um jogo, porque aí o tipo de tratamento que você vai dar ao problema vai mudar em relação a essas coisas. Certo? E o nível de dificuldade do problema também vai mudar. Né? Então, quando a gente desenvolve um jogador para jogos assim, o que a gente está buscando é um programa
que seja capaz de computar o que a gente chama de uma estratégia ou de uma política, certo? O que é que isso faz? Uma estratégia ou uma política, ela diz o que fazer para cada estado em que você se encontra. Tá? Então, se você pensar no jogo de xadrez, um estado é configuração do seu tabuleiro tal, é sua vez de jogar, que jogada você faz. Tá? Se você pensar num jogo de estratégia de tempo real, é o que é que você vai fazer agora com o mouse, certo? Vai clicar nesse cara, nesse botão, mover para lá, né? Então, isso é o que você está fazendo. Então, isso é dado, se a gente faz um jogador automático, né? Por um programa que computa uma estratégia, né? O que é capaz de computar uma estratégia. Bom, então, ó, por enquanto a gente vai se deter aqui nessa aula a esse tipo de jogo, que está aí destacado em vermelho, que são jogos determinísticos, com 2 jogadores, no caso você e o adversário, vai ser soma 0, tudo que você fizer e for bom para você é ruim para o adversário e vice-versa, e totalmente observável, certo? Então, ó, como é que você formaliza um jogo desse tipo? Né? Então, existem várias formalizações possíveis. Uma delas, que a gente cita aqui, que a gente vai usar sempre algo nesse estilo, é o que está descrito nesse slide, ou seja, a gente tem um conjunto de estados do jogo, que a gente está chamando de S grande, e um desses estados é o estado inicial, certo? Que a gente está chamando de S0. Aí a gente tem os jogadores, né? 1 a N jogadores. No caso, como a gente citou no slide anterior, considerando que a gente vai começar tratando de 2 jogadores, né? Então seria 1, 2 só. Também a gente vai tratar, por enquanto, jogo do tipo em turnos, certo? Ou seja, isso quer dizer que uma hora é sua vez de jogar e outra hora é a vez do adversário de jogar. Né? Você não joga ao mesmo tempo. E aí você tem um conjunto de ações. Aí nota que esse conjunto de ações não necessariamente é um conjunto fixo a todo momento. Pode ser que o conjunto de ações disponível para um jogador em determinado momento depende do estado em que ele se encontra e de quem é ele, certo? Então, por exemplo, se você pensar nesses jogos estilo estratégia, então se você tem um bonequinho de diferentes tipos, né? Sei lá, soldado, o outro recolhe minerais, não sei o quê. Então, cada um deles pode fazer coisas diferentes, né? Então, eles têm ações diferentes dependendo de quem é ele, né? E também pode ser dependendo do estado em que ele se encontra, né? Então, por exemplo, se é um que recolhe minerais, se ele não está perto de nenhuma fonte de mineral, então ele não tem a opção de pega o minério agora. Certo? Mas se ele está em cima de uma mina de minério, ele pode pegar o minério agora. Certo? Aí a gente tem também uma função de transição. O que é que isso aqui está mostrando? Isso está mostrando que a função de transição é do tipo, se você tiver em determinado estado, né, que está em S, e executar determinada ação, que está em A, então você vai passar para outro estado em S, certo? Então por isso que ela mapeia de S vezes A para S. E aí você tem um teste de término, que é simplesmente você pode testar se o estado que você está é o estado final. Certo? Ou seja, pode ser uma função desse tipo, né? De estado, conjunto de estados para verdadeiro ou falso. E você tem também como se fosse a sua pontuação no jogo, no final das contas. Né? Então, dado que você está em determinado estado e você é determinado jogador, então você tem determinados pontos. Tá aí R de recompensa. Certo? Então veja que a solução para um jogador que a gente já chamou no slide anterior de política, né? Ou seja, é como se fosse uma função que a cada estado lhe diz que ação tomar. Certo?
Então é isso aqui que você quer, no final das contas, uma política, certo? Então se você está programando um Pac-Man, basta você ter a política do Pac-Man, que é, estou nesse estado, o que é que eu faço? Vou para a direita. Estou nesse estado, o que é que eu faço? Vou para baixo, certo? Então é isso que você quer encontrar. Agora você não vai, a sua política não vai ser uma tabelinha de todos os estados possíveis, o que fazer, certo? Porque qualquer jogo minimamente complicado, essa tabelinha não seria uma tabelinha, seria uma mega tabelona impossível de ter na memória, certo? Ou ter em disco, tem em qualquer lugar. Bom, aí detalhando algumas das características que a gente disse que vai se deter a elas por enquanto, né? Primeiro, principalmente as que a gente não está muito acostumados a ver o termo, né, e saber identificar exatamente do que se trata. Então, reforçando aí, quando a gente fala de jogos soma zero, a gente está dizendo que aquilo que eu falei, o que é bom para um agente é ruim para o outro, né? Então a gente pode ver ele como tendo utilidades opostas, certo? Então, tipicamente essa história de o que é bom a gente pode modelar por uma função de que a gente chama de função de utilidade do agente, certo? Se a gente tem agentes com utilidades opostas, uma coisa boa para simplificar o problema para a gente é que a gente não precisa, considerando que são dois agentes, certo? Estou já naquela restrição lá, dois agentes. A gente não precisa ter uma função para cada agente de utilidade. Porque se um é oposto ao outro, basta a gente ter uma função e outro, um vai pelo lado positivo, digamos, e o outro pelo lado negativo. Né? Então, o que, por exemplo, um é bom para um e é ruim para o outro. Menos um é bom para um e é ruim para o outro. Certo? Então você basta ter uma função única. Isso já simplifica o tratamento do problema. Né? Então, basicamente está dizendo aqui, né? É só um valor que um agente quer maximizar esse valor, enquanto o outro quer minimizar esse valor. Outra característica do jogo soma zero, que a gente está se restringindo aqui, é que ele é puramente competitivo, certo? Ou seja, não há colaboração entre os agentes, que, como eu falei várias vezes, o que é bom para um é ruim para o outro, necessariamente, e vice-versa, certo? Eles em nenhum momento cooperam. Aí isso em oposição a jogos em geral, né? Então, nos jogos em geral, cada agente vai ter uma utilidade independente, não precisa ser oposta. Né? Você pode ter diferentes comportamentos de um agente em relação ao outro. Eles podem cooperar, podem competir, podem ser indiferentes, o que um faz em relação ao outro. Né? Então, tudo isso é possível. Mais para frente, a gente pode comentar um pouco sobre esse tipo de problema mais geral. Então, ó, a gente vai começar vendo aí um tipo de estratégia para calcular uma política, né, que a gente vai chamar de busca competitiva. Pode ser usado em alguns jogos, principalmente não muito complicados. Então, ó, se a gente pensar num agente único, como aí a gente está um exemplo do mini Pac-Man, certo? Então a gente tem somente esse mini mundo aí, algumas casinhas, um Pac-Man e a bolinha lá da comida que ele quer comer, certo? Então se você imaginar esse estado aí, o agente Pac-Man pode somente ir para a esquerda ou ir para a direita, tá? Então você pode modelar isso aí, né, com essa árvore. Se ele for para a esquerda, ele vai parar nesse estado. Se ele for para a direita, ele vai parar nesse estado. E aí você pode ir descendo a árvore, né? Então, a partir desse estado, ele também pode ir para a direita ou para a esquerda. Se for para a direita, vem para cá. Se for para a esquerda, vem para cá. E assim por diante. A partir desse estado, se ele for para a esquerda, vem para cá. Se ele for para a direita, vem para cá. E assim por diante, você pode ir aumentando essa árvore aí para baixo, certo? Agora, uma coisa interessante é que esse estado aqui é particular, né? Porque ele é um estado final. Aqui, o Pac-Man comeu tudo, né, que tinha no ambiente, então o jogo acabou, né? Ele ganhou, e aqui está dizendo que a pontuação é 8, porque a gente está supondo que comer uma bolinha
dá 10 pontos para ele. E cada vez que ele se mexe, ele perde um ponto, certo? Então, como ele andou 2 vezes, né? Aqui, ó, 1, 2. Ele estava com menos 2, comeu a bolinha, menos 2 mais 10, 8. Pontuação final, 8, certo? Assim você vai incentivar ele a ganhar mais rápido, a não ficar andando para nada, né? Bom, e aí note que cada coisa dessa, um dia ele vai chegar no estado final, né? E aí vai ter uma pontuação final. Está ilustrando aí. Veja, aí a gente pode pensar nessa questão de qual é o valor de um estado, ou quão bom é um estado, certo? Quando é um estado final, a gente já tem aqui, a pontuação pode ser o valor do estado, certo? Agora, quando não é um estado final, o que é que a gente pode usar para dar um valor a esse estado? Se esse estado é melhor do que o outro ou não, certo? Então, isso é uma questão. Então, o que a gente pode tomar como valor de um estado é qual é o melhor resultado que a gente pode alcançar a partir daquele estado, certo? Então, por exemplo, se a partir daqui o melhor que você poderia alcançar fosse 2, então você pode considerar que 2 é o valor do estado, tá? E assim por diante, para os estados não finais, né? No caso dos finais, a gente já sabe, o valor do estado é a pontuação lá. Então, ó, essa história do balãozinho da esquerda vai se resumir a essa equação aqui da direita, né? Então, para os estados não terminais, o valor do estado é o valor máximo dos filhos dele, certo? E assim recursivamente. Se ele tiver um filho que não é terminal, aí o valor desse filho vai ser o máximo dos filhos dele. Aí um dia você vai chegar no terminal e aí sai subindo os valores até chegar lá em cima, certo? Como um algoritmo de árvore recursivo pode fazer. Então, ó, agora, se você pensar aí nos jogos competitivos, o que é que vai acontecer? Você não está mais sozinho, como nessa árvore daqui. Você tem um adversário, né? Então a gente está supondo aí que o Pac-Man é o jogador e o Fantasminha é o adversário dele, certo? Então o que acontece? Aí a gente está supondo que você vai decidir o que fazer no primeiro momento, né? Então, de novo, você pode ir para a direita ou pode ir para a esquerda. E aí, se for para a esquerda, dá naquilo, está na esquerda, se for para a direita, dá naquilo. Só que o fantasma vai poder fazer alguma coisa também, né? Também vai poder ir para a esquerda ou para a direita, né? Então veja que esse segundo nível aqui está mostrando o que o fantasma vai fazer, certo? Então, ó, da raiz para o primeiro nível, você foi o resultado da sua jogada. Daqui do segundo para o terceiro é o resultado da jogada do fantasma, tá? Então, aqui nesse primeiro balãozinho desse nível, do nível mais baixo, o fantasminha foi para a esquerda, no do lado ele foi para a direita. Então veja que essa aqui, coisa aqui, ó, daqui para cá, do primeiro o segundo, né, desse nível aqui para esse, não foi você que decidiu, foi seu adversário que jogou, certo? Então você fez a jogada para cá, por exemplo, e ele fez para cá também, para a esquerda. Então acabou essa configuração aqui, essa jogada, tá? Então você controlou esse passo, mas foi seu adversário que controlou esse, tá? Aí a gente pode ir montando uma árvore assim também, certo? Então desse lado direito, a primeira jogada aqui sua, você foi para a direita, e aí, se o fantasminha for para a esquerda, você termina aqui, né? E se o fantasminha for para a direita, você termina aqui. Aí assim por diante. Aí nota que nesse último nível aqui mostrado,
Agora é sua vez de jogar. Certo? Então, olha, você pode fazer um novo nível aí do resultado da sua jogada. E depois o fantasminha e assim por diante. Certo? E aí você pode fazer nessa árvore também, de forma similar ao que tinha antes, até que, cara, no final, chegar lá embaixo, você vai ter algum estado final e uma pontuação. Certo? Que é o que está ilustrando aí. Aí a gente vai voltar para aquela questão do valor do estado, né? Mas agora no contexto dessa árvore aí, onde tem você e o adversário. Aí como é que a gente vai fazer agora? Se for estado terminal, vai continuar como antes, a gente tem a pontuação. Né? Agora, se não for, o que é que vai acontecer? Vai ser diferente se o valor do estado que você está querendo calcular é no nível que você controla a jogada ou que é o oponente que controla a jogada. Certo? Se for o nível que o oponente controla a jogada, então você vai considerar que seu oponente vai jogar da melhor forma possível, certo? Para ele. Então, o valor desse estado para você é o mínimo dos filhos desse estado, certo? Que você vai considerar que seu oponente está jogando sempre o melhor para ele, certo? Então, vai ser a pior coisa que você pode alcançar a partir desse estado, vai ser o valor do estado, porque a jogada desse estado é controlada pelo oponente. E ele vai fazer o que é melhor para ele, certo? Então, por isso que aí está dizendo o mínimo de sucessores. Já nos níveis que você controla a jogada, continua como antes, certo? O valor desse estado é o máximo dos filhos dele. Certo? Aí por isso que a gente tem uma árvore min-max, porque a gente vai alternando essas coisas, certo? Máximos e mínimos. Quando é um nível que você controla, é max. Quando é um nível que o componente controla, é min. Certo? Então a gente pode construir árvores dessa forma para jogos de dois jogadores, né? Que um joga e o outro joga, né? E então, no final, você tem uma árvore completa, né? Com os valores de pontuação, digamos assim, ou de utilidade. Agora note que isso para qualquer jogo maiorzinho já é uma árvore bem grande, certo? Então, por exemplo, o jogo da velha dá para fazer no computador, não é tão grande para um computador. Mas se você fosse desenhar a árvore, já seria enorme, certo? Porque, por exemplo, começou o jogo, aí digamos que você é o primeiro jogador, você é X. Aí você tem todas as possibilidades aqui, 3 por 3, 9 possibilidades de jogada, né? Então, nesse primeiro nível, você tem 9 filhos, né? Cada um correspondente a uma jogada que você pode fazer. Aí aqui, segundo nível, é a vez do seu oponente agora. Então agora ele pode fazer, para cada um deles, pode jogar em um dos 8 que sobraram, certo? Então cada um carinha daqui, cada quadradinho daqui vai ter 8 filhos, né? Aí 8 para esse, 8 para esse, 8 para esse, certo? Aí assim por diante. Aí cada um desse vai ter agora 7 filhos, né? Então vai ser uma árvore bem grande já. Para uma pessoa, né? Para um computador não vai ser tão grande. Mas veja, isso aí é o tipo de jogo que dá para fazer aquilo que a gente falou que foi feito para o jogo de damas há uns bons anos atrás, ou seja, resolver o jogo, certo? Então você pode montar a árvore inteira do começo ao fim, de tal maneira que a cada estado você pode jogar a melhor jogada possível daquele estado, certo? Sem dúvida nenhuma. Então você só não ganha esse jogo se ele tiver alguma coisa a seu desfavor, certo? Então, por exemplo, se ele tiver incerteza, né? Não é o caso, a gente não está tratando isso aqui, né? Mas um negócio que tem incerteza, mas também aqui não. Então, por exemplo, no jogo da velha, vocês já devem ter percebido
que não tem graça de jogar, dois adultos jogar jogo da velha, porque sempre dá empate, né? Não dá, alguém só ganha se o outro deixar, né? Porque é relativamente óbvio de você ver qual é a melhor jogada a fazer a cada momento, e você fazendo cada um fazendo a melhor jogada a cada momento dá empate no final, tá? Então, bom, resumindo aí algumas coisas que a gente já viu, né? Então a gente está tratando de jogos determinísticos, soma uma zero. Alguns exemplos, jogo da velha, pode ser xadrez, damas, né? Aí isso como é soma zero, você pode assumir que um jogador está maximizando o resultado e o outro minimizando. E aí, se você montar uma árvore de busca min-max, você tem uma árvore de busca no espaço dos estados do jogo, em que os jogadores se alternam em turnos, né? E aí você pode computar o valor de cada nó, que a gente está chamando de valor minimax, né? E esse valor é a melhor utilidade alcançável contra um agente adversário racional, ou seja, ótimo, que joga da melhor forma, maneira para ele, né? Então, nos níveis que você controla, você tem que o valor min-max é o máximo dos filhos. No que o oponente controla, é o mínimo dos filhos, certo? Se a gente fosse calcular aqui, ó, essa árvore que está desenhada, qual seria o valor para esses nós? Esse aqui é, qual o valor desse nó? 2, porque é o oponente que controla mínimo. O valor desse nó é 5, né? Então, o valor desse nó é 5, porque é o máximo de 2 e 5. Certo? Lembre-se que cada nó desse é um estado do jogo, né? Como no jogo da velha, aqui, ó, cada nó é um estado possível. E aqui a gente tem os valores terminais. Os valores min-max são computados recursivamente, como a gente ilustrou agora. Então, no caso aí fica 2, 5, né? E aqui 5. Pronto, então se a gente for implementar o min-max, a gente pode fazer algo assim, né? Tá aí implementação recursiva estilo pseudocódigo meio Python. Então seria algo meio assim, né? Se você está no estado do tipo max, ou seja, que você controla a jogada, então você pode computar o valor desse estado dessa maneira. Você inicializa o valor para menos infinito e aí atualiza, né? Para cada sucessor, você atualiza para o máximo do sucessor, ou o máximo do que você já tem, né? E o valor do sucessor, né? Como o sucessor de um max é min, então vai ser o min, certo? E aqui o contrário, né? Se você tiver no min, aí você inicializa o valor do estado como mais infinito, e aí para cada sucessor você pega o mínimo entre ele e o max. E aí depois retorna, certo? Pronto, aí a função geral, né, para calcular o valor de um estado qualquer é desse tipo aí, né? Se o estado for um estado terminal, você retorna o valor de utilidade dele. Se for máximo, então você retorna chamando aquela função max value. Se for o mínimo, você retorna chamando aquela função min value, certo? Que é isso aí que a gente tinha falado antes, né? Então aqui um exemplo. Note que aqui tinha alguma configuração, que aí uma ação cai nessa, e aí outra ação cai nessa, que é uma final, aí você consegue ter o valor que é 3. Aí tem outra possibilidade dessa e outra possibilidade dessa. E aí acabaram as possibilidades a partir desse estado aqui. Então aqui, considerando que aqui é max e aqui é min, né? Aí seria um 3 aqui, né?
Assim por diante. Então, ó, 2, 4, 6. Então, ó, você montou aqui até o final, digamos. Então, se aqui é um max, aqui é um min, então você tem aqui seria um 3, né? Aqui seria um 2 e aqui seria um 2 também, né? Aí você pegaria o max disso aqui tudo para pegar o valor desse estado. Ou seja, seria um 3, certo? Então, o valor desse estado aqui é 3, certo? Então, estaria dizendo que, digamos que você se encontra nesse estado, então o melhor que você vai conseguir nesse jogo é 3, considerando que você vai jogar da melhor forma possível e o seu oponente vai jogar da melhor forma possível, certo? Bom, aí nota que quanto à eficiência, o min-max ele se torna inviável quando a árvore é muito grande, né? A gente tem em tempo algo da ordem do fator de ramificação da árvore elevado à profundidade, né? Então, por exemplo, em xadrez é aproximadamente esses valores. B igual a 35, M igual a 100. Note que normalmente, como a gente viu lá no exemplo do jogo da velha, o fator de branch normalmente não é uma constante, né? Mas aí se faz os cálculos pela média, assim, né? Então, em xadrez, na média, é isso aí. Então, note que em xadrez, então, seria, por exemplo, 35 elevado a 100, que é já meio inviável, certo? Então, na maioria dos jogos de verdade, a gente não vai criar a árvore inteira, como naquele exemplo do jogo da velha, certo? Num jogo realmente mais complicado, tipo xadrez, não vai ser possível, normalmente, você resolver o jogo, criar a árvore inteira. Sempre você vai partir para coisas de aproximação, como a gente vai falar um pouco depois. Mas, mesmo no caso, a gente vai ver aqui agora que tem casos que você, de certa forma, pode computar tudo sem precisar desenrolar a árvore inteira. Certo? Porque você pode podar a árvore quando você vê que determinado caminho já é necessariamente pior do que algo que você já explorou antes. Certo? Note que outra questão também é que, é, como a gente tem olhado no vídeo falado aqui no Milmax, né, a gente está sempre considerando que seu oponente é um super jogador aqui que sempre faz o melhor, né, possível. Mas nem sempre é o caso, né? Às vezes seu oponente é meio bobinho e ele não vai necessariamente jogar o melhor possível, certo? Então, por exemplo, se você observar essa árvore min-max que está mostrando aqui, o que é que acontece? Você viria aqui pelo lado esquerdo um min de 10, né? E pelo lado direito um min de 9. Aí você pegaria o máximo e viria que é 10. Ou seja, você iria dizer que o valor aqui é 10, o valor do estado lá de cima, né? E se você pensar que ação tomar nesse ponto, é a ação que leva para esse lado de cá, certo? Porque foi daqui que veio o 10. Agora, se seu oponente fosse bobinho, aí podia ser mais razoável você arriscar essa coisa aqui, certo? Porque se no final das contas ele jogar melhor, realmente o melhor para ele, você só vai perder de 10 para 9. Mas se ele for bobinho mesmo, pode ser que você ganhe 100, certo? Então, quando o jogador oponente, né, não é perfeito, pode ser que o min-max não lhe dê não seja o ótimo, certo? Você poderia alcançar um resultado melhor, indo contra o recomendado pelo min-max, certo? Aqui tem um exemplinho, vamos ver se eu acho aqui.
Veja, então aqui tem um exemplo também de um mini Pac-Man. Cadê? Um exemplo do mini Pac-Man. E aqui o nosso Pac-Man está jogando de acordo com o Min-Max, certo? Aí naquele mesmo esquema, lembrando que quanto mais ele anda, mais ele vai perdendo ponto, e quando ele come a bolinha, ele ganha os 10, certo? Aí, ó, o que é que ele fez, segundo o Min-Max? Alguém percebeu aqui? Foi tão rápido, né? Ele passou um tempão parado e só agiu no final. Vou avançar aqui. Ó, fiquem olhando aí o que é que ele vai fazer. Ele vai jogar de forma ótima, certo? O que é que ele fez? Ele se matou o mais rápido possível, certo? Por quê? Porque com os oponentes jogando da melhor forma possível, aquele jogo estava perdido, não tinha como ele ganhar, certo? Então, como ele poderia ter a melhor pontuação, a pontuação menos ruim, era se matar o mais rápido possível para não perder os pontos andando, certo? Então foi isso que ele fez. Agora, se os fantasmas não fossem bons jogadores, fossem bobinhos, né? Aí poderia ser que ele se desse bem agindo não de acordo com o Min-Max, que é o que mostra esse outro exemplo aqui. Então, ó, nesse exemplo, a gente tem os jogadores fantasmas que não são ótimos, certo? Eles não vão necessariamente tomar a melhor ação possível. Então, o Pac-Man pode achar que pode dar certo. Ao invés dele se matar para a direita direto, ele tentar ir para a esquerda para comer as bolinhas, né? Porque se aquele azulzinho lá for bobinho e for para o lado errado, pode ser que ele consiga uns pontinhos, né? Então é o que acontece aí, ó. Veja que o fantasma bobinho de baixo foi lá para o outro lado e aí deu tempo dele descer e comer tudo e ganhou, certo? Então, segundo o Min-Max, ele não tomaria essa ação nunca porque seria da primeira forma que a gente viu. Bom, outra coisa, né, que a gente já mencionou algumas vezes aí, é que nossos recursos de tempo e de memória são limitados, então a gente pode não ser possível abrir a árvore, descer na árvore até chegar nos estados finais e, como a gente olhou nos exemplos, né, e depois subir atualizando os valores todos. Então, o que acontece na prática é que a gente pode ser obrigado, por essas razões de limitação de recursos, de parar antes de chegar no final, certo? De descer, montar a árvore. Isso significa que a gente vai ter que ser capaz de dar um valor de utilidade para um estado sem conseguir ir lá embaixo para ver os valores finais e sair fazendo um min-max de baixo para cima, certo? Ou seja, a gente vai precisar ser capaz de dar um valor para posições não terminais, certo? Então, para isso a gente precisa criar funções de avaliação capazes de dizer quão bom ou quão ruim é um estado, sem que a gente tenha descido até lá no final, certo? Então, aí está um exemplo, por exemplo, se a gente descesse até um determinado momento aí, estimasse esses caras e depois subisse sem ter descido lá até o final, certo? Então aqui está um exemplo. Se a gente tivesse 100 segundos para rodar o nosso programa, né? Lembre-se que isso aí, a gente note que uma árvore dessa, a gente precisa montar cada vez que a gente vai tomar uma decisão, né? Cada vez que vai fazer uma jogada. Não é um negócio que você pré-computa normalmente, né? Porque normalmente você não consegue fazer a árvore toda, né, do jogo, então você vai fazendo à medida que vai encontrando os estados, né?
Então, suponha que você tem 100 segundos e consegue explorar 10.000 nós por segundo, certo? Então, isso significa que você consegue verificar 1 milhão de nós por movimento, né? Aí, aplicando essa coisa ao xadrez, se a gente usar uma poda que a gente vai falar daqui a pouco, é possível no xadrez chegar por volta da profundidade 8 da árvore, que já é um programa decente do ponto de vista de que, se você estiver jogando contra alguém que não seja um expert, provavelmente esse programa vai ganhar, né? E que é um programa simples de implementar relativamente, né? Agora, o que acontece? Se você está parando antes e estimando, então você não tem mais garantia de que está fazendo ótimo, porque você está estimando as coisas, estimar pode não ser o real, né? Quanto mais você consegue aprofundar, melhor fica, né? E o que se faz às vezes é então, busca por aprofundamento iterativo para você ter um algoritmo do tipo Anytime. O que é isso? Isso está querendo dizer que, bom, digamos que você pode ir tentando até o tempo expirar, digamos assim. Então você pode ir, enquanto você tem tempo, você vai aumentando a profundidade que você persegue, né? Como aumentar a profundidade sempre aumenta o seu conhecimento e é melhor, então quanto mais tempo você passa explorando, melhor. E quando você é obrigado a parar, você vai ter um resultado aproximado, e esse resultado aproximado seria melhor se você continuasse fazendo mais, certo? Então, um algoritmo anytime, ele tem esse tipo de característica que a qualquer momento você pode parar e dar um resultado. Se você passasse mais tempo, teria um resultado melhor, certo? Mas a qualquer momento você pode parar e dar um resultado. Então, ó, as nossas funções de avaliação, como elas são baseadas em algum tipo de aproximação, né, elas vão ser sempre imperfeitas. Quanto mais profundo na árvore você tiver, mais próximo da situação real final você vai chegar, né? E aí menos inteligente, digamos assim, vai precisar ser sua função para dar certo, né? Já se você cortar lá para cima, sua função para ser boa vai ter que ser bem, digamos assim, refinada, né? Então isso também é um certo trade-off, assim, um compromisso entre a complexidade da função com o tempo da busca, certo? Porque quanto mais raso você fica, mais você precisa investir na função. E quanto mais você desce, mais você gasta descendo, mas a função precisa ser mais, pode ser mais simples, certo? Então você tem que encontrar um compromisso entre essas coisas, certo? Não adianta você, não, vou fazer uma super função aqui que me permite parar rápido, mas a função é tão complicada de calcular, demora tanto computacionalmente que era melhor você ter descido mais com a função mais simples, certo? Então tem essas coisas aí. Aqui tem um outro exemplo. Está aqui. Aqui, ó, nós temos o nosso pequeno Pac-Man usando busca limitada, mas apenas com profundidade 2. Então, profundidade 2 ele não vai conseguir ver muito lá na frente, né? Ele só vai conseguir ver 2 jogadas à frente, né? Então, ó, veja o que ele vai fazer aí. Como sempre, a gente fica na expectativa, né? E tem que ficar atento que no final é muito rápido o que acontece. Ó, então ele desceu, primeira jogada, né? Aí ele foi para a esquerda, voltou e dançou, né? Esse cara subiu, esse cara desceu, já era. Agora, se ele tivesse explorado mais a árvore, descido mais, ele teria encontrado uma estratégia melhor,
que é o que esse cara aqui vai fazer com profundidade 10 de busca. Então veja o que ele vai fazer. Ó, presta atenção no primeiro movimento dele, que é importante. Ele vai ter descoberto aí, explorando até o nível 10, que na verdade a primeira jogada dele, ao invés de ele descer como ele fez, ó, a primeira coisa que ele fez foi subir, certo? Porque aí ele obriga esse carinha de baixo a fazer alguma coisa, e aí quando ele chegar aqui, ele vai saber se ele vai para a direita ou para a esquerda antes, e aí vai poder ir para o lado contrário e contornar para o lado contrário que o fantasma de baixo foi, certo? Então, o melhor que ele tinha a fazer é como ele fez aí. Primeiro sobe para o cara de baixo avançar um, aí quando ele desce de novo, o cara já tomou a decisão se foi para a esquerda ou direita e ele vai para o sentido contrário, certo? Então, ó, é, a gente tem essa questão importante aí de como fazer, construir funções de avaliação, né, quando a gente tem essa situação que a gente precisa avaliar estados não terminais. Então, ó, se a gente tivesse uma função ideal, né, ela retornaria o valor min-max real da posição. Né? Mas, tipicamente, isso não tem como não conseguir. Né? Então, na prática, muitas vezes a gente tem uma soma ponderada de features, de características, certo? Então, por exemplo, suponha que fosse xadrez, né? Então, você poderia ter uma característica que é quantas rainhas existem no tabuleiro do branco e quantas do preto existem, certo? Um menos o outro, vai dar um valor, certo? Aí você tem um determinado peso na qualidade do tabuleiro. Por exemplo, se você é o branco, é melhor se você faz branco menos preto ali, então quanto maior esse número, vai ser melhor para você. E quanto menor esse número, vai ser melhor para o preto, certo? Lembrando que a gente vai ter uma função só, né, naquela ideia de um maximiza e outro minimiza a função. Então, esse número vai ter um determinado peso na construção do valor de qualidade dessa configuração, certo? Então, se você tiver boas features com pesos adequados, você pode conseguir uma função de avaliação razoável para o jogo, certo? Vamos ver aqui um exemplinho do Pac-Man. Veja, no Pac-Man, então, ó, voltando aqui, por exemplo, no Pac-Man, está um pouco ruim a imagem aqui, comendo um pedaço do Pac-Man, mas dá para ver. Então, tipicamente, o tipo de coisa que a gente vai ter que dizer é, esse estado aqui, qual seria o valor para ele? Ele é melhor do que esse ou pior? Esse primeiro é melhor ou é pior do que o segundo? É melhor estar assim ou é melhor estar assim? O que, é que vocês acham? E agora? Esse está melhor do que esse ou está pior? Aí você vai precisar levar em consideração todas essas coisas, né? Então, ele comeu já alguns pontinhos aí, né? Mas também os fantasmas estão mais perto dele. Então, tem coisa positiva e coisa negativa. Então, uma forma de balancear essas coisas e dar um peso razoável é uma coisa que vai precisar ser feita, certo? Então, tem... Ó, agora, ó, esse aqui... Ó, esse estado é bom ou é ruim? Em relação a esses, é bem pior, né? Agora, ó, esse e esse. Os dois ele está condenado, né? Então, é, pelo menos não vai perder mais nada, né? Então, ó, aqui tem uns outros exemplos.
que está mostrando, deixa eu achar aqui, que uma função de avaliação que não está muito legal pode lhe levar a situações como essa aí, ó. Então, aí a gente tem mais uma configuração de micro Pac-Man para ilustrar coisas. Você está aí sozinho, não tem adversário, então é aquelas primeiras árvores lá que a gente viu, né, que só tinha você. E aí, mas como já é relativamente grandinho aí, a gente tem uma função de avaliação, certo? Para determinado estado. Então, ele não está construindo a árvore inteira, está parando antes e fazendo uma avaliação. Então, ó, o que está acontecendo aí é que ele ficou preso aí, indo e voltando, porque o que está acontecendo é que quando ele vai para a esquerda, aí a função da avaliação diz que o melhor próximo estado é ir para a direita. Quando ele vai para a direita, a função da avaliação diz que o melhor próximo estado é ele ir para a esquerda. E aí ele fica indo para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, e não faz nada, certo? E vai perdendo ponto, né? Porque cada vez que ele anda, está perdendo aí um. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Aqui, vamos ver um outro exemplo. Então, ó, se você está construindo, né, um agentezinho, um jogador de alguma coisa, e está vendo um comportamento desse, tipicamente o problema é que a sua função de avaliação não está boa, certo? Então, aí está uma versão com uma função depois de consertada, certo? Então, ali se identificou o problema da função de avaliação e se trocou ali, as fichas estavam sendo usadas, os pesos e tal, e aí conseguiu consertar e ele não ficou lá no loop, né? Esse tipo de loop a gente chama de thrashing, né? Por isso que os exemplos tinham esse nome de thrashing. Então, ó, aí estava ilustrando de por que isso acontece, certo? Então, ó, veja aqui, aí a gente está fazendo uma ilustração no micro, para a gente poder construir a árvore bonitinha aí, certo? Então, veja que a gente está nesse estado, com essas duas bolinhas, e o Pac-Man aí, certo? Então, veja que o que é que o Pac-Man sabe aí nesse momento? Ele sabe que se ele for para a esquerda, né, ele vai ganhar, né, a pontuação. Agora, se ele vier para cá, ele também vai aumentar a pontuação 2 pontos, duas etapas depois, né? Então, ó, se ele, vamos descer aqui. Então, aqui está mostrando, ó, se ele for para a esquerda, ele cai nessa configuração. Se ele for para a direita, ele cai nessa configuração. E aí, aqui só tem uma ação, que é essa, e aqui teria duas ações, que é essa, certo? Então, se você olhar aí o que acontece, o que vai acontecer é que ele, por exemplo, vai ver que essa coisa aqui é tão boa quanto essa. Porque o que está acontecendo aqui? Aqui ele andou né? Aí perdeu um ponto. E aqui ele perdeu outro ponto. Perdeu 2 pontos e comeu a bolinha, né? Ficou com 8. Né? E aqui ele andou 1 e andou 1. Só perdeu 2 pontos, não comeu nada. Ficou com menos 2. Né? E aqui ele andou 1 e andou 1 e comeu. E ficou com 8 também, então. Né? Então, esse cara aqui vale 8 e esse cara aqui vale 8. Né? Então, do ponto de vista do min-max, tanto faz. Né? Então, ele pode fazer uma coisa ou outra. Né? Aí, suponha que ele decide, então, desempatar aí de alguma forma
e faz esse de cá, certo? Da direita. Ou seja, ele vai passar para esse estado aqui, certo? Aí agora ele pode ou ir para a esquerda ou ir para a direita, né? Aí note que o que, é que acontece para o lado de cá, note que a partir daqui ele perde 1 e ganha aqui, né, 10, ou seja, perde 2, fica com 8 também, né? E para o lado de cá, a mesma coisa. 1, 2, comeu 1 aqui, perdeu 2, ficou com 8, certo? Então, de novo, nesse ponto, ele parando com 2, parece igual, né? Então, tanto faz fazer isso ou fazer isso, certo? Então, pode ser que ele escolha fazer isso, por exemplo, já que é igual. Que volta para o estado anterior, certo? Ou seja, ele ficaria indo para um lado e para o outro, assim, olhando aqui para cima. E como aconteceu naquele exemplinho, certo? Note que isso está acontecendo porque você está cortando a árvore antes de terminar, né? E estimando que o valor do estado é o que você perdeu mais o que você ganhou até ali. Então, essa função é ruim, né, para isso. Então, a gente viu aí o consertado. Uma outra coisa interessante é que, deixa eu ver se eu acho aqui o exemplo. É que você simplesmente codificando os seus agentes de acordo com min-max, assim, você acaba observando um comportamento emergente de cooperação sem que você tenha codificado a cooperação, certo? Se nesse exemplo aí, note que os dois fantasminhas, né, quando o Pac-Man se dá mal, é bom para eles, né, ambos, né? Então, eles ambos estão querendo que isso aconteça, né? Então, aí nesse exemplo foi simplesmente codificado que cada um aí está agindo de acordo com o min-max, e aí o que acontece é que eles acabam naturalmente seguindo o min-max, fazendo se separando e encurralando o Pac-Man, né, sem que você tenha precisado explicitamente codificar nada relativo a encurralar o Pac-Man. Certo? Então, simplesmente fazer isso permite que isso aconteça. Certo? Tem um outro exemplo aqui, agora no mini Pac-Man, né, para ilustrar melhor a coordenação, né, emergente, digamos assim, né, que acontece. Então, vejam aí que nesse mini Pac-Man, como os fantasmas vão fazer. Aqui tem uma paredezinha e duas bolinhas aí para o Pac-Man. Aí vejam que simplesmente eles estão codificados de acordo com o min-max. E isso vai fazer com que eles ajam de maneira a pegar o Pac-Man, né? Então vamos ver aí o que é que vai acontecer. Deu para ver? Bem rápido de novo. Um foi por baixo, outro foi por cima. Vamos ver aí se vai repetir. E pegaram o Pac-Man.
Veja, então quando o jogo é muito complicado, né, a gente vai precisar usar funções de avaliação tal, e fazer estimativas de valor do estado, como a gente comentou antes. Agora, outra coisa que a gente pode fazer é podar a árvore de maneira a não perder nada quanto à qualidade da resposta, certo? Porque a gente sabe, a gente consegue identificar que prosseguir por determinado caminho não vai nos dar uma ação melhor do que alguma que a gente já tem antes, certo? Então, isso aí vai ser a chamada poda alfabeta, que a gente vai comentar um pouco a respeito aqui agora. Então, ó, nesse exemplo aí, min-max, note que nesse momento aí, a gente sabe que o min aqui é 3, né? Aí agora, o que é que acontece? Aqui a gente já sabe, quando a gente está aqui, ó, que o min vai ser 2, ou pior, né? Aí a gente, no min-max, a gente continuou aqui abrindo tudo, tá? Mas uma coisa que a gente poderia ter observado era que uma vez que a gente já abriu isso aqui e viu que vindo por aqui a gente já garante um 3, ao achar esse 2 aqui, a gente nem precisa mais abrir esses vizinhos aqui. Porque a gente já sabe que, ó, por aqui já tem um 3 garantido. Aqui não vai ser melhor que 2, então eu já posso matar isso aqui. Não adianta eu vir por aqui, porque vai ser o min. E eu já tenho um 2, então vai ser 2 ou pior. E por aqui eu já tenho um 3 garantido. Para que eu vou continuar abrindo esse cara aqui? Certo? Então eu poderia cortar aqui, subir e vir para o próximo em cima. Certo? Então isso é uma poda que a gente pode fazer. Mas o min-max puro não faz isso e abre tudo. Agora aqui, por exemplo, a gente achou um 14, né? Que foi bom pra gente, né? Um 5 e um 2. E aí quando a gente chegou aqui, acabou ficando com 2 mesmo, né? Bom, agora se a gente podasse, é aquilo que eu estava falando, né? 2 já pode podar. Aí aqui, não, teve que ir até o final, porque até aqui a gente estava na esperança de que poderia ter um 5. Aí só quando chegou aqui que viu que não dá. O melhor seria esse cara mesmo, e o valor aqui seria 3, aqui em cima. Então, uma coisa aí interessante a observar é que a gente podando, o valor que a gente vai achar aqui em cima está correto, certo? Mas aqui no meio, a gente não necessariamente tem valores que fazem sentido, certo? Por exemplo, esse cara aqui a gente não calculou o valor dele, porque a gente cortou aqui, só sabe que é 2 ou pior, certo? Poderia ser 1, 0, a gente não sabe, certo? A gente sabe que o daqui de cima está garantido, que é o que interessa para a gente, certo? Porque isso aqui, tipicamente, você está nesse estado, quer saber o que fazer. Aí você sabe, calcula aqui, certo? Mas os valores lá de baixo podem não estar coerentes, certo? Porque você sai cortando coisas. Pronto, então isso aí é chamado da poda alfa-beta. Você tem dois tipos de poda, né? Então justamente a gente chama uma de alfa e outra de beta, né? A primeira aí que a gente está ilustrando nesse slide é quando você está computando o valor min em algum nó, que aqui a gente está chamando de n, e estamos lá percorrendo o fio de n, só que, ou seja, a gente está ficando cada vez com um valor menor, porque a gente está vendo o mínimo, né? Só que acontece que a gente já tem anteriormente, de outro ramo da árvore, né? Um valor que a gente está chamando de A, né? Que se a gente tiver que esse N é pior do que o A que a gente já tem, então não vai adiantar continuar pegando os filhos de N, porque o max que está aqui em cima desse A vai vir por aqui e não por aqui. Certo? Pronto. Aí a gente tem uma versão simétrica que é a versão do max.
certo? Então, aí está mostrando a implementação, né, do alfa beta. Então, estão aqui nossos cortes. Ó. Aqui é o corte beta, que acontece em nós do tipo max. E aqui está o corte alfa, que acontece nos nós do tipo min, certo? Então, por isso, esse nome alfa beta. Aí note que, então, o que a gente vai fazer é que naquele nosso velho algoritmo, aqui, cadê ele? A gente vai trocar as funções de baixo que são chamadas. Cadê? Cadê o slide do algoritmo? Aqui. Pronto. A gente simplesmente vai trocar essas caixinhas aqui, né? Trocando cada uma delas por a versão com corte, certo? Aí o que vai mudar também vai ser só a chamada aqui, né? Lembrando que a chamada aqui, a gente vai chamar esses caras com um valor de alfa beta, né? Só que o valor inicial, aí a gente inicializa naquele sentido de mais infinito e menos infinito também, né? Então, se você observar aqui no algoritmo que a gente vai fazer, cadê? Uhum. Aham, era do mínimo, que era essa aqui, ó. Se eu tiver algo melhor para trás de um mínimo, então eu posso cortar, certo? Essa aqui, a anterior. Pronto, essa aqui foi, eu tava nesse cara aqui, era o mínimo, né? Eu não tava nesse nó, expandindo os filhos. Então, era se eu tivesse, eu tava pegando o mínimo desse. Aí, se eu tivesse um melhor antes, aí eu já cortava, né? Um mínimo melhor, que no caso aqui era o 3. Certo? Aí, para o máximo, eu estou expandindo os filhos de um nó como esse aqui. Certo? Ou seja, eu estou pegando o max deles. Aí, o que é que vai acontecer? Se eu tiver um valor que for maior, aí eu já posso retornar. Então, ó, veja que os valores iniciais, né, a gente vai precisar passar os valores iniciais na chamada, aí simplesmente a gente vai passar valores de alfa beta que nunca produzem um corte no seu estado inicial. Né? Então, por exemplo, aqui a gente compara V com beta, então nosso beta inicial vai ser tipo menos infinito. E aqui a gente compara V com alfa assim, então nosso valor de alfa inicial, quer dizer, aqui é o contrário, né? V com beta, então aqui vai ser mais infinito. Beta vai ser mais infinito para V não ser maior do que ele no começo, né? Eu falei errado. E aqui no caso do alfa vai ser menos infinito, para o V não ser menor que ele no começo, né? E nota que quando isso aqui não retorna, a gente atualiza para o valor de verdade. Eu tenho um projetinho no GitHub que tem uma implementação em Python. Aí eu vou botar o link lá para vocês, para quem quiser brincar e olhar. Certo? É bem parecido com o slide, certo? Bem simplesinho. Bom, então, ó, como eu estava comentando, o fato de você fazer poda alfabeta não vai mudar o valor calculado por nó raiz, vai ser o valor correto, igual a se você não podasse, né? Mas os valores dos nós intermediários podem estar errados, né? Porque você saiu podando e tal. Então, você não pode prestar atenção ou não pode levar os valores dos nós filhos como os valores corretos, né? O que está dizendo é que se você não tomar cuidado, você pode fazer bobagem. Por quê? Quando a gente estava falando de min-max, a gente estava pensando assim,
poderia estar pensando assim, né? Deixa eu voltar aqui para um exemplo clássico. Aqui, por exemplo. Eu calculo o valor desse cara, o valor desse cara, o valor desse cara e o valor desse cara. Aí depois pego o máximo deles. Para fazer, o significa que se eu quiser saber qual ação tomar, eu olho para os valores dos filhos e pego da ação que vai para o maior, né? Mas, dado que os valores que estão nos filhos não necessariamente estão corretos, eu não posso fazer assim, de calcular e depois olhar o filho que tem um maior valor, certo? Eu tenho que implementar de forma que o filho que retorna me traga junto a ação que leva nele, digamos. Tá? Eu não posso confiar nos valores que estão nos filhos. Outra coisa interessante é que, dependendo de como você explorou os filhos, você pode cortar mais ou menos. Né? Em que ordem você explorou. Nos exemplos aqui, a gente estava sempre explorando da esquerda para a direita. Né? Então, ó, se você tivesse um oráculo que lhe dissesse a ordenação perfeita, aí você conseguiria diminuir bastante a profundidade, a complexidade, né? O que melhoraria o desempenho do seu programa, certo? Agora, esse problema de encontrar a ordem perfeita também não é um problema resolvido, certo? Tipicamente é um problema NP completo isso aí, certo? Então, mas você pode ter, por exemplo, heurísticas de ordenação, né? Que lhe ajudem a ser mais inteligente do que fazer sempre da esquerda para a direita, por exemplo. Certo? Então, como está dizendo aí, isso é um exemplo de meta-raciocínio, ou seja, você vai computar sobre o que você deve computar, pensar sobre o que você deve pensar. Aí, novamente, você tem que levar em consideração aqueles trade-offs do tipo, né? Se eu passar mais tempo pensando do que pensar do que eu passaria pensando, então é melhor eu pensar direto sem pensar no que eu vou pensar. Bom, aqui só o recapitulativo, né? Se a gente fizer alfabeto nisso aí, o que é que dá? Esse daí, esse maior eu vou deixar para casa. Esse aqui a gente faz aqui. Bora fazer aqui esse. Então, vamos supor da esquerda para a direita, né? O que acontece? Aqui a gente desce, normal, né? Não tem o que fazer. Então a gente tem um mínimo aqui de 8. Né? Então, quando sobe aqui, já tem um 8 aqui. Aí a gente vem para cá, para cá. Pronto. Aí agora quando chega no 4, já pode cortar, né? Porque não pode ser melhor que 4. A gente já tem um 8 ali. Pá. Então, o valor daqui é 8. E a ação a tomar é essa. Certo? Esse aqui vocês fazem em casa. Bom, na próxima aula, a gente vai começar a falar de incerteza. Tá? Então, por exemplo, como eu falei para vocês aí, aquela questão de a gente está sempre supondo que o nosso adversário é perfeito, vai tomar a melhor ação possível. Vai que ele não é perfeito, faz umas besteiras de vez em quando. Aí você pode começar a ter uma performance melhor, considerando a possibilidade dele fazer uma coisa que não é ótima. Certo? Então isso pode ser uma fonte de incerteza. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco de técnicas desse tipo, estilo min-max, mas que introduzem já a incerteza, certo? E aí a gente vai chamar ela de expect max, certo? De valor esperado. Então, na próxima aula a gente continua.